Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo e hoje para falar sobre esse caso do Pedro, né, da agressão que ele sofreu e tudo que envolveu a crise no Flamengo pós-vitória contra o Galo. Antes aquele ritual de sempre, né, de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de futebol e bora pro vídeo. Bem, antes de tudo, é bom deixar claro que o Pedro é vítima aqui nessa situação, tá? É o óbvio da agressão, não sou uma pessoa que gosta de falar sobre o óbvio, mas é claro que nada justifica uma agressão. O Pedro está certo em ir na delegacia, está certo em cobrar uma decisão do clube, e o Flamengo, nesse aspecto, agiu muito bem, já demitiu o funcionário que agrediu o Pedro, então manteve o Sampaoli, que foi uma decisão correta. O Sampaoli não tem nada a ver com isso, é um funcionário do clube, assim como vários outros. Não adianta querer demitir toda a comissão técnica por um erro de um preparador físico. Então, eu acho que isso é o óbvio da agressão, né? Aqui é o óbvio que o Pedro é vítima, é óbvio que o Pedro está certo em cobrar ao Flamengo uma postura, em ir na delegacia, em fazer queixa, e fazer o que ele quiser. Nisso ele está certo em reclamar, ele é vítima na situação. Mas eu não quero falar sobre o óbvio. Como eu disse, eu não sou uma pessoa que fala sobre o óbvio. Eu quero falar sobre a postura do Pedro, não só nesse episódio, mas as declarações que ele deu, e principalmente no dia seguinte. Vamos lá. O Pedro, óbvio, como eu disse, nada justifica uma agressão, mas o preparador chama ele para aquecer, ele ainda tinha chance de entrar, o Flamengo sequer fez as 5 substituições no jogo, e ele não foi aquecer. Por qual motivo? Ninguém sabe. Talvez porque ele não esteja a fim de entrar poucos minutos, ele não quer jogar 2, 3 minutos, mas isso é uma infração gravíssima. O Pedro também é um funcionário do clube e ele tem que aquecer, não importa se ele vai jogar 10 segundos ou se ele vai jogar o jogo todo. Ele se pôs indisponível naquela situação e isso é completamente errado. Não à toa ele foi multado. Não sei por que motivo ele não quis aquecer, mas enfim, já começa aí o primeiro erro dele. Depois, ele começa o post dele no Instagram para falar da agressão, reclamando da minutagem que ele tem com o Sampaoli. Ele começa o post com a frase de que ele poderia estar ali para reclamar da minutagem, dos poucos minutos recebidos nos últimos jogos. O que é uma mentira, tá? O Pedro, desde que o Jorge Sampaoli chegou, e aqui alguns dados, jogou dos 27 jogos que o Flamengo tem com o Sampaoli, o Pedro participou, esteve em campo em 23. 4 que ele não foi utilizado, ele estava com uma lesão. Em apenas 3, ele ficou no banco e não entrou. Isso contando o jogo contra o Galo, ou seja, o do Galo e mais 2. Ele é muito utilizado. A média de minutagem dele é praticamente igual com o Dorival e com o Sampaoli. A diferença é que o Dorival poupava o time completo, né, no Brasileiro e jogava só as Copas, tanto a Copa do Brasil como a Copa Libertadores. Mas a minutagem é praticamente igual. E nesses tantos jogos, né, ao todo 23 jogos, foram 14 como titular, o Pedro fez 11 gols. Desses 11, 4 contra o Maringá, num jogo que é 8-2 Flamengo. Então, assim, ele não tem feito muitos gols ao ponto de cobrar toda essa minutagem. Porque qual que é a diferença do Pedro para o Gabigol? E o Pedro é a reserva por isso, porque ele passou com vários treinadores, e ele foi reserva em todos, com todos esses treinadores, menos com o Dorival, que utilizou os 2. O Gabigol entrega mais taticamente. O Gabigol é um jogador que potencializa o resto do time, que abre espaço, que volta para criar jogada. É um jogador muito superior ao Pedro taticamente. O Pedro é um finalizador muito melhor. Eu acho que até com mais técnico, com mais recursos de passe, de pivô. Mas ele é um finalizador e ele não tem feito tantos gols ao ponto de cobrar para ser titular. E ele não tem que cobrar ser titular, ele não tem que cobrar minutos. Ele é um funcionário do clube. Não importa se ele vai jogar... Não está no contrato dele que ele tem que jogar um jogo por semana, que ele tem que jogar 90 minutos por semana, 70 minutos por semana. Não está isso no contrato dele. Então, tem semana que ele vai jogar, tem semana que ele não vai jogar. Ele é um reserva, isso é claro. Ele também reclama, né, e aí são informações... ele não reclamou publicamente, mas tem informações de que ele acha que o Gabigol tem um tratamento diferente. E vamos dizer que realmente tem. O Gabigol, dentro da hierarquia do clube, é muito maior do que o Pedro. Ele está há mais tempo, ganhou mais títulos, é uma liderança do clube, é um dos capitães. Óbvio que vão ter tratamentos diferentes dentro
do clube. Nem todo mundo vai ser tratado igual. Você não pode tratar igual o Gabigol como você não pode tratar igual um moleque que acabou de subir da base. Entendeu? Você não vai tratar o Pedro de uma forma e vai tratar o Matheus França, que acabou de ser vendido, de outra. Ou não vai tratar o Pedro de uma forma e vai tratar um goleiro reserva da mesma forma que você trata o Pedro. Isso não vai acontecer. Porque são pessoas diferentes, que exercem funções diferentes, que têm minutagens diferentes. E o Gabigol é o titular, o Pedro é o reserva. Então eu acho que isso o Pedro precisa entender. Essa parte da postura dele eu não estou de acordo. Óbvio, como eu disse, ele é a vítima no caso. Mas reclamar de minutagem, ele faltou no dia seguinte sem avisar. Depois ele falou que foi ao dentista, mas tem que avisar antes o clube, ele faltou um treino. Então, assim, dentro do que o Flamengo podia fazer, o Flamengo fez, que é demitir o preparador e dar o apoio ao Pedro. Mas ele não pode reclamar de minutagem, ele não pode decidir não ir aquecer, porque ele vai entrar poucos minutos. Ele não pode reclamar de um tratamento, que ele tem um tratamento diferente com o Gabigol. O Gabigol tem um tratamento, ele tem outro. E se tiver? E daí? São pessoas diferentes que exercem funções diferentes. Então, assim, o Pedro precisa entender que ele é o reserva. A via de regra, ele é o reserva. Ele só não foi reserva quando o Dorival escalou os dois. E se o Dorival tivesse que optar por um, seria o Gabigol. E se o Bruno Henrique tivesse disponível, provavelmente seria Gabigol e Bruno Henrique e o Pedro continuaria no banco. Então, eu acho que assim, eu não sei. O Pedro disse, né, que vai ficar no Flamengo, né? O Marcos Braz ontem à noite foi na casa do Pedro, então aparentemente ele fica, mas tem que ver como é que vai ficar esse clima no Flamengo. O Flamengo está entrando numa reta decisiva. Eu não sei se o Pedro vai perder espaço, perder os minutos que ele tem com o Sampaoli. Enfim, o Sampaoli fica, o Pedro fica, o preparador vai embora, o Flamengo agiu de forma correta. E o Pedro precisa entender que ele é um reserva. Óbvio, vítima de uma situação completamente deplorável, algo que não pode acontecer no futebol, que é uma agressão. Nada justifica uma agressão. Mesmo que o Pedro não falte 5 dias de treino, ninguém pode dar um soco na cara dele. Isso acho que todo mundo sabe. Mas a postura do Pedro foi errada. Tanto de não ir aquecer, como de faltar ao treino no dia seguinte e de reclamar de minutos. Então isso, né, rapaziada? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí se vocês acham que o Pedro está certo na postura dele, o que vocês acharam da postura do Flamengo. E é isso. Até a próxima. Valeu.